Olá, muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao nosso programa. Meu nome é Gislan Vitalino, sou jornalista e esse é o Ponto Extra, o podcast do Unisalles. Nessa noite, mais uma vez, tem aqui ao meu lado a presença da nossa reitora, a doutora Carmen Luiza. Boa noite, Carmen. Boa noite, Gislan. Uma alegria a gente estar aqui mais uma vez, hoje com um tema excepcional. Acho que o pessoal vai gostar de ouvir falar sobre arquitetura sustentável. Isso aí. E para falar de arquitetura e de sustentabilidade um pouquinho, né, professor? Temos aqui o professor João Said, coordenador do curso de Arquitetura e Urbanismo aqui do Unisalles. Boa noite, professor. Boa noite, Sinan. Fique à, Boa vo- noite, professora Carmen. Boa Obrigado pelo noite. convite. Fique à vontade para se apresentar aí. Tá, então deixa eu me apresentar rapidamente. Eu sou egresso do Colégio Salesiano. Minha relação com os salesianos começou em 97, quando eu entrei no ensino fundamental. E estou aqui no Unisalles desde 2015, como professor do curso de Arquitetura e Urbanismo, de Engenharias. Desde 2019 eu estou à frente da coordenação de curso. Eu sou arquiteto e urbanista pela UFRJ, sou mestre em urbanismo também na UFRJ e atualmente curso meu doutorado em urbanismo, sempre na área de paisagem e meio ambiente. E hoje a gente tem um tema que tem atravessado, acho que todas as áreas do conhecimento, mas a arquitetura em especial tem debatido muito a questão da sustentabilidade, não é, Carmen? Muito. E assim, a gente procura promover aqui dentro do nossos projetos integradores de extensão sempre os temas dos objetivos sustentáveis do milênio, né? E a gente olhando para todo esse cenário mundial, o tema da sustentabilidade é gritante e é urgente, né? A gente precisa cada vez mais consciência e cada vez mais ações para isso. Eu peguei até uns dados aqui de um relatório da situação global do meio ambiente da ONU, que fala que a construção civil ela é responsável por 35% do uso de energia, dos quais 40% são da emissão de gases dessa energia é responsabilidade da construção civil. E entre 40% e 50% dos resíduos em aterros é responsabilidade de uma construção civil. De 20% a 30% da emissão de gases que intensifica o efeito estufa. Gente, então, assim, a arquitetura e a construção civil no geral, ela tem uma imensa responsabilidade na questão de sustentabilidade do planeta, né? E aí nós temos um curso de arquitetura e urbanismo que trata muito bem dessas questões, com esse foco, né, em criar ambientes saudáveis e reduzir os danos ambientais. E é isso que a gente quer que você fale um pouquinho. Fala para nós sobre a sustentabilidade, né, na questão da arquitetura, conceituar para nós um pouquinho. Dá uma aula para nós aqui. Você sabe fazer isso muito bem. Bom, como a professora colocou muito bem, a construção civil é responsável por grande parte dos impactos ambientais. E esses impactos, eles não são de hoje. Eles já vêm sendo sentidos, pelo menos pela comunidade mundial, há meio século. Desde a década de 1970, com as conferências do clima, a Conferência do Clima de Estocolmo, a gente discute os impactos ambientais, inclusive da construção civil. E também desde a década de 70, no meio da arquitetura e do urbanismo, a gente procura soluções para esses desafios. Então, o primeiro conceito que eu acho que é interessante a gente tratar é a arquitetura bioclimática, que surge na década de 70, uma preocupação de fazer edifícios adaptados ao clima e ao meio ambiente locais. Então, edifícios que aproveitam e reduzem a utilização de recursos naturais, sobretudo a energia solar, a luz solar, o vento, a água. Isso tudo, desde a década de 70, é trabalhado dentro de algumas áreas da arquitetura. E hoje nós entendemos que não cabe mais um setor. A gente não pode mais pensar que apenas na arquitetura bioclimática, mas que toda a arquitetura seja bioclimática. Afinal, a gente está há meio século trabalhando esse desafio e as coisas só vêm piorando, se agravando. E é interessante você falar isso, João, porque há meio século você tinha um nível de tecnologia que evoluiu muito, né? A tecnologia auxiliou muito nos processos que melhoram a construção civil e a arquitetura, enfim. Mas, ao mesmo tempo, a tecnologia também contribui Para os impactos. para os impactos, né? Então, olha que saia justa que a gente fica, né? Como a gente utilizar esses recursos tecnológicos que melhoram a condição de sustentabilidade na construção e, ao mesmo tempo, diminuir esses impactos. Sem sombra de dúvidas, professora. Eu acredito que essa demora em endereçar, em responder aos desafios da sustentabilidade, se deve, em parte,
há uma visão um pouco limitada da sustentabilidade apenas como uma questão ambiental e não também como uma questão econômica e social. Mas quanto mais a gente sente no bolso, quanto mais caro fica a água, a energia, quanto mais caro é mitigar os problemas ambientais, como as enchentes, os deslizamentos, quanto mais a gente sofre com as ondas de calor intensas, como as do dia de hoje, mais a gente percebe que não é uma questão apenas ambiental, é uma questão econômica e social. Por isso, hoje em dia, a gente trata esse problema de uma maneira mais aprofundada, porque envolve redução de custos, porque a gente está sentindo no bolso. E os impactos, especificamente na construção civil, são percebidos em dois momentos. Durante a obra, durante a construção propriamente dita, basta olhar para uma casa, para qualquer edifício, para você observar a quantidade de matéria, de recursos naturais que foi movido para construir aquela edificação. A gente chama a cidade de selva de pedra, mas isso não é uma metáfora, isso não é figurativo. A cidade é construída por pedra, por areia, brita, cimento. De onde vieram esses recursos? Esses são recursos finitos. Então, essa é a primeira parte da sustentabilidade na construção civil, é a construção em si. Inclusive, a organização desse canteiro de obras, os processos construtivos, não são apenas os recursos que estão lá alocados naquela construção, mas os que são utilizados na obra. A obra envolve muita água, muita madeira para as formas de concreto. E tem um segundo momento, professora, dos impactos da construção civil, que é um pouco menos percebido por quem não é da área, mas que são impactos ainda maiores e que se referem em grande medida a esses números que a senhora apresentou, que se trata do tempo de utilização da edificação. A gente vive num momento em que as coisas são cada vez mais descartáveis. A gente troca de roupa, troca de celular, troca de carro, mas é muito difícil descartar uma edificação, descartar uma casa. Quando a gente constrói um edifício, ele vai perdurar no tempo séculos, se não milênios. E durante essa duração ele vai consumir recursos. A gente morando na nossa casa gasta energia elétrica, água, diversos outros recursos, inclusive alimentos. A gente pode produzir alimentos na nossa própria moradia. Então a gente tem que observar a sustentabilidade na construção civil nesses dois momentos, durante a construção e principalmente durante o seu uso, que se estende ao longo do tempo. No curso nós trabalhamos esses dois momentos da construção civil. Interessante, porque o nosso modelo ele traz a ideia dos projetos integradores e eles, então, os alunos vão buscar essas informações, esses conteúdos, essas teorias para trazer propostas de solução, né? Conta para nós se você tem algum projeto bacana que os alunos tenham feito já focados nessa Perfeito. sustentabilidade. Vou contar sobre o projeto, mas antes eu gostaria de abrir um parênteses para quem não é da área da arquitetura, porque os cursos de arquitetura são sempre baseados em projetos. Então, eu mesmo, na minha graduação, desenvolvi projetos em todos os semestres. E uma pergunta que todo aluno ouve de quem não é da área, que é uma pergunta muito triste, é falar assim, que projeto legal, para quem é? Vai ser construído? E a gente sempre respondia, é para o professor, não vai ser construído, é só um exercício, é só um ensaio. E essa eu já vejo que é uma grande diferença do curso de Arquitetura e Urbanismo do Unisalles, inclusive envolvendo a sustentabilidade. Porque a gente faz os nossos projetos para demandas reais, para problemas reais. Isso significa otimizar os recursos, otimizar o capital humano, a mão de obra do professor, as ideias dos alunos, a infraestrutura da instituição é colocada a serviço da sociedade. E aí você me perguntou sobre um projeto específico, eu acho que a gente tem vários, muitos. mas eu acho que um que mais me toca, né, um tipo de projeto que mais me toca são as residências unifamiliares, os projetos de casa. Porque hoje, no Brasil, 85% das pessoas que constroem não têm acesso aos serviços de arquitetura e urbanismo e nem aos serviços de engenharia. Então, pensando nos impactos que nós falamos antes, essas pessoas que não têm acesso a um serviço especializado, que constroem por conta própria, gastam muito mais material na obra e depois vão gastar muito mais dinheiro, muito mais recurso com ar-condicionado, com água, às vezes para poder mitigar um problema de inundação dentro da própria residência, de alagamento dentro da residência. Então, quando a gente faz um projeto de habitação unifamiliar para uma família que de outro modo não teria acesso a um serviço de arquitetura, de engenharia, a gente está mudando não só o mundo pelos impactos ambientais, mas a vida daquela pessoa. Sim, é um trabalho também de ação social, né? Então você já resolve
já trata, né, dentro de um projeto as questões de cidadania, né, das preocupações sociais que não são a gente tem que sair muito, eu sempre falo muito isso, né, a gente sair do próprio umbigo, a gente tem que olhar para a sociedade que a gente vive e é nela que a gente se cresce e evolui, né? E E é é interessante. interessante. Desculpa, a gente já está falando junto, né? Eu ia citar que é muito interessante a gente colocar essa questão aqui, porque tem-se a impressão de que a arquitetura é algo elitizado, que a arquitetura não está acessível para aquela pessoa que está construindo a casa ali com poucos recursos, com um dinheirinho limitado, às vezes vai demorar um tempo maior na construção, mas o que o professor traz aqui é que, inclusive, essa pessoa, ela pode economizar ao longo da vida ali daquela moradia a partir desse projeto mais E acaba planejado, mais sendo uma profissionalizado. espécie de consultoria, né? Você dá uma consultoria para essa pessoa que não tinha essa orientação, né? Interessante, isso é bacana na formação. E eu queria voltar um pouquinho, né, para a gente entender, a gente usa muito a palavra recursos, né? E eu fiz uma reflexão outro dia sobre a questão dos recursos, que eu também nunca tinha me dado conta disso. E, gente, vai me fugir o nome do indígena que ele entrou para a Academia Brasileira O de Ailton Letras. Krenak. É o É isso. Maravilhoso. E eu estava ouvindo uma matéria outro dia onde ele falava que a gente trata a água como um recurso e quando ela não é um recurso, ela é uma entidade. E eu parei para pensar que não é só a água, é a terra, né? Então a gente está falando de sermos uma cidade que é de pedra, né? Pedra Sim. sobre pedra. Então a pedra, o cimento, a areia, é tudo uma entidade dos elementos que são constituídos da natureza. E aí você me traz no curso de arquitetura essa visão de que nós somos parte desses elementos da natureza, né? Então nosso corpo físico é parte Claro. água, nossos ossos são parte terra, Sim. né? Então que prepotência nossa chamar tudo isso de recurso quando nós somos parte deles também, Sim. né? Então a ideia de que esses elementos da natureza são entidades e que nós fazemos parte dela é fundamental para que a gente ganhe cada vez mais essa consciência de sustentabilidade, né? Porque nós estamos falando da nossa própria vida, né? Então, a consciência, ela vem num plano macro para um plano local, Sim, né? perfeito, professor. A própria noção de recurso, ela já é limitante e utilitária. E essa noção ainda está vinculada a uma visão ecológica anterior à década de 70, que eram o que nós chamamos de conservacionistas e depois preservacionistas. Então, os conservacionistas se preocupavam com a ecologia para ter mais recursos no futuro, ter petróleo, ter madeira, ter água. Depois vieram os preservacionistas, que entendiam que a natureza deveria ser preservada como um museu, um zoológico, para a gente verificar aquelas espécies de plantas e animais que não poderiam ser extintas. A partir da década de 70, justamente com a crise ambiental, surge um novo momento da ecologia, que a gente chama de ecologia profunda, que se refere a isso que a professora falou. Entender que a natureza ela não é um recurso apenas, e que o homem é integrado à natureza. A cidade é um ecossistema, e o homem é um animal que constrói esse ecossistema. Então, essa visão ela tem que caminhar junto, ela não pode ser dissociada. E aí, quando a gente fala disso que até agora a gente trata como recurso, mas a gente fala de materiais limitados, existem alternativas, porque a gente está falando de uma sustentabilidade que é não apenas cuidar do meio ambiente, mas que passa por isso, para que todas as atividades que a gente desenvolve hoje como humanas, elas sejam possíveis por mais tempo, né, de uma forma mais perene. Mas existem alternativas para esses recursos que a gente tem como limitados? Sem sombra de dúvidas, Gisela. Existem alternativas, o que não falta são as soluções, falta de fato implementá-las. E aí, assim, eu falei sobre arquitetura, a gente pode falar também sobre urbanismo, né? Então, na década de 70 surge a arquitetura bioclimática com a preocupação ambiental. Na década de 80 surge um outro conceito na área do urbanismo que a gente chama de infraestrutura verde. Justamente ele surge junto com o conceito de desenvolvimento sustentável. A infraestrutura verde consiste em entender que as árvores, os rios, as áreas vegetadas, elas são também um sistema de infraestrutura. Não apenas, mas também. E elas devem substituir a infraestrutura cinza, que são as ruas pavimentadas, asfaltadas, os rios canalizados.
Então, a substituição dos recursos pode ser por aí, Gisela. A gente vive aqui na Grande Vitória, por exemplo, todo ano uma série de alagamentos recorrentes, devido às grandes chuvas e aos rios canalizados. E aí a prefeitura gasta investindo em piscinões, em galerias de drenagem. Como isso poderia ser, como esse recurso poderia ser melhor utilizado, essa água poderia ser melhor aproveitada? Com a infraestrutura verde. Então são soluções simples, com a arborização, por exemplo. Uma árvore pode sustentar na sua copa até 1 tonelada de água, 1.000 litros de água. Se a nossa cidade tivesse mais árvores, haveria menos enchentes. A sombra de uma árvore, ela pode reduzir a temperatura em até 10 graus. Então, a gente não precisa gastar com outros recursos, com coberturas construídas, basta arborizar as cidades. Os pisos permeáveis, os pisos drenantes, podem reduzir a necessidade de bueiros, de galerias pluviais, e com isso a gente economiza esses recursos. Inclusive, ainda há uma lógica no Brasil de canalização dos rios, em que o mundo inteiro já, sobretudo os países centrais, já está nessa outra dinâmica desde a década de 80, que é a infraestrutura verde. Eles estão caminhando para renaturalizar os rios, enquanto aqui a gente ainda se preocupa em canalizar alguns cursos d'água. Em outros países eles estão descanalizando, destruindo esses canais de concreto, renaturalizando as margens dos rios, porque gasta-se muito menos na mitigação dos impactos ambientais. Se a gente for levar para a parte arquitetônica, Gisela, a otimização dos recursos no Brasil se deve, sobretudo, com a ventilação e evitar a insolação direta dentro dos ambientes. Porque a gente gasta mais dinheiro com isso aqui, com ar-condicionado. Nos países frios, eles gastam mais recursos com a calefação. Inclusive, é um problema imenso, né? O acesso ao gás, as termoelétricas. No Brasil, a gente gasta muito mais com ar-condicionado, a ponto de, até pouco tempo, a gente ter o horário de verão para economizar energia, porque o ar-condicionado é o que mais gasta. Então, você garantir ambientes frescos ao longo de todos os dias, né, todo dia, todos os dias do ano, é, sem sombra de dúvidas, a maior redução de gasto de recursos naturais, seja de dinheiro, seja de água, porque a nossa matriz é hidrelétrica, né, então a gente economiza os nossos mananciais, seja de termoelétrica também. Então, a maior redução de danos se refere à questão energética. Mas essas questões que você está trazendo passam um pouco pelas políticas públicas, né? Precisa existir uma determinação, diretrizes, para que essas ações sejam efetivadas nas cidades, né? Sim, sem Porque sombra de dúvidas. é um pouco... Passa pelas políticas públicas em 2 pontos, professora. Em relação à implementação das ações públicas propriamente, sobretudo quando a gente fala em urbanismo, em infraestrutura verde, mas também na regulação da construção civil no mercado privado. E aí eu acho que um bom exemplo, e é um outro conceito que eu trago para vocês, é a ecoeficiência, que se trata justamente de um edifício que gasta pouca energia. Igual quando a gente compra um eletrodoméstico, tem lá nível de energia A, B, C, D. Sim. As edificações também têm selo de eficiência energética. Então, a edificação pode ser mais ecoeficiente ou menos. E cabe ao poder público exigir que as edificações sejam certificadas energeticamente. Assim como os veículos são certificados, as edificações também. Hoje, professora, todos os órgãos públicos têm que ter um selo de eficiência energética, que é o selo Procel Edifica. Todos os imóveis de habitação de interesse social do programa Minha Casa Minha Vida têm que também ter esse selo, tem que ser nota A. No Unisalles, nosso curso de arquitetura trabalha com a certificação energética, inclusive com um selo internacional, que é o LEED, que é o selo mais importante no mundo. Nós fazemos edifícios comerciais focados nessa certificação. É questão de tempo até a Caixa Econômica Federal solicitar esse selo para todos os empreendimentos que ela financia, independente de ser Minha Casa Minha Vida ou um imóvel público. Em breve, qualquer imóvel que você vá financiar pela Caixa vai ter que ter um selo de certificação energética. Que interessante. Agora me interessei, porque eu não conhecia isso. Bacana assim, trazer essa informação. Existe algum tipo de incentivo, de estímulo governamental para que as construções sejam feitas nesse sentido, Sim. para receber esse selo? No nível federal, infelizmente, até agora é só a Caixa Econômica limitando o financiamento dos imóveis. Está no planejamento da Caixa Econômica Federal. Mas nos âmbitos estaduais e municipais, nada impede que sejam feitas legislações solicitando esses selos.
Até estimulando, né, algum tipo de benefício que possa ser dado para estimular a, Sim, benefícios tributários, por benefícios exemplo, poderiam ser tributários, feitos. exatamente, né? Mas assim, o mercado privado ele já demanda isso, Uhum. principalmente em empreendimentos de alto padrão. Por isso nós aplicamos esse selo num edifício comercial, porque hoje em dia qualquer empresa, qualquer grande empresa, micro, pequena empresa, ela quer divulgar que ela é ambientalmente, ecologicamente responsável. Então, é interessante que o mercado público solicite, cobre cada vez Uhum. mais essa certificação, mas também nós, enquanto consumidores, enquanto Sim. cidadãos, devemos exigir. Se você for construir a sua casa, você pode exigir do arquiteto que ela tenha um selo de certificação energética. Nossa, que informação importante essa, viu? Eu queria dar uma viradinha um pouco na nossa conversa, porque eu conheço alguns projetos dos alunos que são muito focados nas questões sociais, e eu queria trazer um pouco esse tema também, é, dois em especial. Um de um trabalho que foi feito, acho que foi um trabalho de conclusão de curso da aluna, não estou lembrada o nome, mas eu li esse trabalho, eu fiquei encantada com ele, que era a respeito de como a cidade acolhe os moradores de rua, ou como ela repele os moradores de rua, né? E que Uhum. políticas podem ser implementadas para isso. E o outro também diz respeito aos moradores de rua, que era a construção daquele prédio, né? O uso de um prédio que está aqui abandonado, ou sei lá, Sim, né? Que eles fizeram uma, para uma, famílias sem uma teto. família, para as famílias sem teto. Então, fala um Sim. pouquinho para nós disso, porque eu achei tão encantador esses projetos e uma visão social, né, que o aluno enxergou o problema. Porque basicamente é isso, né? Qual é a dor, o que que eu preciso resolver, que Uhum. está ali, evidentemente, né, na minha frente, e eu preciso dar uma solução para isso, né? Sim. E foi não tanto o TCC, ela levantou muitas questões, ela não Uhum. conseguiu dar essa solução, porque exige políticas públicas, mas o prédio que foi projetado, eu achei fantástica a solução que os meninos deram. Ótima, ótima pergunta, professora. Eu gosto de pensar na sustentabilidade na arquitetura e na abordagem dos nossos trabalhos de uma maneira muito similar a como nós pensaríamos em outros setores produtivos. Então, algo que todo mundo tem para si, né, todo mundo que ouve um pouco sobre sustentabilidade, são os 3 R's. Né, 3 R's: reduzir, reutilizar e reciclar. Isso também se aplica à arquitetura e ao urbanismo e está presente, por exemplo, nesse trabalho para a ocupação Chico Prego, que a senhora mencionou. Foi. Então, assim, o que seria reduzir na construção civil? Reduzir significa também reduzir a expansão urbana, reduzir a expansão, a construção de novos edifícios fora da cidade, a instalação de novos equipamentos. A gente precisa construir mais escola, mais hospital, mais posto de saúde, ou nós podemos aproveitar o que nós já temos construído. Quando a gente discute a ocupação dos vazios urbanos em áreas centrais, como foi esse caso, para colocar a moradia popular, por exemplo, a gente está reduzindo. A gente Uhum. está reduzindo a necessidade de investimento público, de investimento coletivo, porque essas famílias, nós projetamos uma habitação para elas, até para contextualizar, num galpão que estava então abandonado aqui na Avenida Vitória, ao lado do centro da cidade, perto de todos os empregos, de escolas, hospitais, transporte. Então, você aproveitar esses edifícios vazios, esses lotes vazios, para quem quer morar e para quem já vive nessas regiões, se trata de reduzir, E a reduzir os inteligência impactos desse ambientais. projeto é fantástico, que eles promoveram não só os espaços de moradia dessas famílias nesse galpão abandonado, como os espaços de empreendedorismo, né? Então, ao mesmo tempo, criaram uma solução de moradia e de renda. Perfeito. Foi maravilhoso. Deu um orgulho dos nossos alunos olhar para aquilo que eles enxergaram o problema e criaram uma solução. Aquilo ali foi fantástico, eu achei Esse maravilhoso. projeto é interessante também porque ele É, exemplifica bem a sustentabilidade social e econômica também. sim, Então, quando a gente pensa na fonte de renda desses trabalhadores, desses moradores e na habitação, a gente está tratando é, também dos temas sociais e econômicos, que não podem vir dissociados dos aspectos ambientais. Mas eu exatamente. queria falar também sobre um outro tema, professor, um outro trabalho que nós desenvolvemos ao longo de vários períodos, que se trata do segundo R, depois da redução, a reutilização. Então, você reutilizar edifícios existentes. Aqui a gente estava reduzindo, a gente aproveitou apenas o lote do galpão, mas há muitos edifícios, sobretudo no centro histórico da cidade, ou edifícios um pouco mais antigos, que hoje em dia se encontram abandonados, degradados ou destinados a um uso que não é o mais adequado para aquela edificação. E aí entram os nossos projetos de
reabilitação arquitetônica, retrofit, para poder converter aquela edificação num novo uso. Isso seria reutilizar. Assim como você pode reutilizar um filtro de papel, quer dizer, ao invés de filtro de papel usar um filtro de algodão, a gente também deve reutilizar os nossos edifícios. Explica pra gente esses termos, professor. O que que é a reabilitação? Qual que é o termo? Retrofit. Reabilitação. Você citou um outro anteriormente. Reabilitação, retrofit, restauração. Explica pra gente esses 3 termos. Perfeito. Reabilitar é você dotar um edifício de qualidades que ele tenha perdido. Ou seja, um edifício que já foi utilizado Já há foi algum tempo utilizado, atrás. perdeu. Ou ele servia para alguma coisa e deixou de funcionar. Então, ele é um termo mais amplo. A gente pode falar em reabilitação arquitetônica, reabilitação urbana, reabilitação motora na área da saúde. E a restauração, por sua vez, Gisela, ela lida com características históricas do edifício. Então, se eu tenho um edifício antigo que eu quero fazer um retrofit, eu não posso descaracterizar o edifício completamente se ele for um patrimônio histórico. Então, é um outro conceito que se trata da questão patrimonial. Você identificar as características históricas marcantes daquele edifício e mantê-las nesse projeto de reabilitação e de retrofit. Um bom exemplo é um edifício histórico que vai precisar de um elevador. Você, para poder colocar esse elevador, está então fazendo um retrofit. Mas você não pode descaracterizar as características originais daquele edifício. Então, o elevador ele vai ser colocado com uma caixa de vidro, por exemplo, para se destacar, deixar claro o que é novo e o que é antigo. Ou ele vai ficar muito bem escondido no miolo do edifício. Em geral, as estratégias se dividem entre esses dois opostos. Ou você assume claramente o que é novo, para fazer um contraponto e valorizar o antigo, ou você esconde muito bem o que é novo, para que o antigo se destaque. É muito amplo o campo da arquitetura e urbanismo, né? É uma visão interessante e um curso dessa natureza tem que realmente ser feito dessa maneira, né? Levando o aluno a enxergar os problemas, enxergar tanto os problemas econômicos, os problemas sociais, os problemas ambientais, para que ele realmente saia um profissional qualificado, como a gente pretende formar todos eles, né, professor? Sem sombra de dúvidas. Eu costumo dizer que é importante ter uma sólida formação técnica e uma sólida formação humanista. E a formação técnica é importante para ele conseguir resolver aqueles problemas que ele identifica com o seu olhar humanista. Então, ele conversa com a comunidade, conversa com o demandante, entende os problemas reais da sociedade e depois entra uma discussão sobre a tecnologia adequada, o sistema construtivo mais apropriado. Então, vai ser em aço, vai ser em concreto, vai ser em madeira, como serão os fechamentos, quais serão as estratégias de aproveitamento dos recursos naturais. A gente tem que conciliar essas duas formações, o humano, o social e o técnico, né? Então, há uma parte de hard skills e outra parte de soft skills, talvez um tema para um outro podcast. Professor, É verdade. para a gente já ir encaminhando, porque o nosso tempo está acabando, queria que você fizesse um convite para quem está em casa, quer conhecer a área da arquitetura, quer saber mais um pouquinho de sustentabilidade. Faz esse convite para quem quer conhecer o curso de arquitetura. Perfeito. Eu convido todos que estão em casa a virem conhecer o nosso curso de arquitetura aqui no Unisalles, conhecer as nossas instalações, assistir uma aula, porque não basta conversar comigo, vocês podem participar de uma aula. Principalmente, eu convido vocês a verem os nossos projetos na internet, nas redes sociais, porque eles comunicam muito bem o que é feito aqui em sala de aula com nossos professores e alunos. E, inclusive, conhecer também as estratégias dos outros cursos, porque a sustentabilidade aqui ela não está só na construção civil. Como a professora Carmen falou, a gente trabalha muito alinhado aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, a Agenda 2030 da ONU. E o nosso curso, especificamente, Islan, foca no objetivo 11, 11º objetivo, para criar cidades e comunidades sustentáveis. Que legal. Muito bom, É isso, muito né, bom. Carmen? Excelente. A gente sempre aprende, né, com os nossos professores aqui que nos trazem muito conteúdo, é muita informação e é importante a gente poder divulgar, né, esse trabalho todo que é feito. Obrigada, professor João. Eu que É muito bom agradeço. estar aqui e poder aprender um pouquinho mais sobre um tema tão importante, né? Exatamente. Atravessa todas as demandas mundiais hoje. Professor, muito obrigado pela presença. Excelente participação. Acho que temos muito conteúdo. Carmen, muito obrigado também. Eu que agradeço, né? Próxima semana nós faremos nosso último podcast, né, Isso aí. do ano e vamos reorganizar nossa estrutura de podcast, trazendo cada vez mais conteúdo para o pessoal aí. E aí vem uma nova formatação da programação do Ponto Extra, não é isso? Exatamente. Surpresa aí pela frente, pessoal.
Muito boa noite você que nos assistiu. Agradeço aí pela presença, pela participação. E nos vemos então na próxima semana para o último podcast da temporada do Ponto Extra. Tchau, Boa tchau, noite. pessoal. Boa noite. Tchau, boa noite.